O torneio vai começar dentro de 10 dias. É uma boa oportunidade. Andem, vão logo ficar mais fortes para me divertir mais. O quê? Mas o que você quer dizer com isso? Você não deve conhecer, mas há muito tempo existia um torneio em que participavam os lutadores de artes marciais. Quero realizar algo parecido. Parece que encontrei uma coisa para me distrair. Até breve. Preparem as sementes dos deuses, porque acho que vão precisar. Não! Espera, Cell! Espera! Me diga qual o propósito desse torneio e qual é o seu objetivo final. O objetivo do torneio é comprovar o tamanho da minha força, agora que me tornei um ser perfeito, e espalhar o terror no mundo inteiro. Como disse, isso vai me ajudar como treinamento para que possa controlar plenamente meus poderes. E não tem um objetivo final, ainda não pensei nisso. Mas nunca iria pensar numa bobagem como conquistar o mundo inteiro. A máquina que me construiu só tinha um propósito: destruir o guerreiro Goku. Mas isso não significa muito para mim agora. Se chegarmos a nos encontrar, meu principal objetivo vai ser me divertir. E também ver a cara de medo dos humanos quando entenderem que seu mundo vai ser totalmente destruído. O quê? É isso mesmo. É essa cara aí mesmo. Adeus. Engraçado. Vocês olham para alguém que alcançou o topo e imediatamente assumem que ali termina a jornada. Que depois da vitória vem paz. Que depois da conquista vem satisfação. Que depois de alcançar aquilo que tanto desejavam, finalmente poderão descansar. Que pensamento pequeno. Vocês passam a vida inteira perseguindo objetivos, imaginando que existe alguma recompensa esperando por vocês no final. Mais poder, mais reconhecimento, mais controle. E acreditam que no momento em que finalmente colocarem as mãos naquilo que desejam, alguma parte vazia dentro de vocês será preenchida. Patético. No instante em que você transforma a grandeza em obsessão, sua vitória deixa de libertar você. E sem perceber, você começa a pertencer àquilo que perseguia. Vocês acham que controlam sua ambição, mas a maioria de vocês já está acorrentada a ela. E o pior, nem sequer percebeu ainda. Vocês cometeram um erro grotesco. E repetem esse erro durante toda a vida. Acham que a evolução termina no momento em que alcançam um nível superior. Mas não entendem a verdadeira consequência de crescer além dos limites comuns. Quanto mais você evolui, mais intolerável a mediocridade se torna. Preste atenção nisso. Quando descobre do que realmente é capaz, aceitar pouco se torna uma forma de humilhação. E aqui começa a armadilha. Porque vocês acreditam que perseguem a perfeição por escolha. Mas chega um momento em que você não consegue mais voltar. Você cria uma identidade tão dependente da evolução que descansar começa a parecer fracasso. Paz começa a parecer estagnação. Silêncio começa a parecer derrota. E então acontece algo curioso. A mesma ambição que um dia fez você crescer começa lentamente a devorar você. No início, evoluir parece algo nobre. Existe entusiasmo, existe energia. Existe aquela sensação primitiva de expansão, como se cada obstáculo superado estivesse aproximando alguém de uma versão mais poderosa de si mesmo. Mas há um detalhe perigoso escondido nesse processo. A mente se adapta rápido demais ao progresso. Aquilo que ontem parecia extraordinário, amanhã já se torna apenas o novo normal. A conquista que antes provocava orgulho passa a gerar indiferença. A vitória perde impacto. O avanço deixa de ser recompensa e passa a ser obrigação. Quanto mais alto alguém sobe, mais difícil se torna apreciar aquilo que foi conquistado. Porque a própria mente foi condicionada a enxergar apenas aquilo que ainda não foi alcançado. É exatamente assim que nasce a prisão invisível. Não é o fracasso que destrói pessoas extraordinárias. É a incapacidade de sentir satisfação depois de vencer. E quando isso acontece, até mesmo o sucesso começa a se transformar em uma forma silenciosa de sofrimento. Quanto mais poder alguém conquista, mais intolerável se torna a própria sensação de limite. Porque a verdadeira ambição nunca fica satisfeita. Ela cresce, se alimenta, se expande. E com o tempo, começa a consumir aquele que a criou. Nada possui peso suficiente. Nada provoca satisfação suficiente. Nada consegue silenciar aquela necessidade permanente de continuar avançando.
E então nasce a ironia mais cruel da existência. Aquele que passa tempo demais tentando dominar tudo ao redor, eventualmente perde a capacidade de dominar a si próprio. A fome nunca desaparece. O vazio nunca desaparece. A necessidade continua crescendo, como uma entidade interna exigindo cada vez mais. Até que, um dia, já não existe propósito. Existe apenas uma criatura presa, dentro da própria necessidade de continuar se tornando maior. E quando esse estágio finalmente chega, não importa quantos mundos estejam aos seus pés, nada, jamais, será suficiente. A mente humana possui uma capacidade assustadora de normalizar qualquer realidade. O que hoje parece extraordinário, amanhã se torna banal. Aquilo que parecia impossível, eventualmente vira rotina. E quando isso acontece, a satisfação desaparece junto com a novidade. É por isso que tantos vivem presos em movimento constante, sempre correndo, sempre perseguindo algo novo, sempre acreditando que a próxima conquista finalmente resolverá tudo aquilo que a anterior não resolveu. Mas nunca resolve, porque o problema jamais esteve na ausência de poder. O problema sempre esteve na ilusão de acreditar que poder seria suficiente. A verdade é simples. A mente que aprende a depender da conquista se torna incapaz de existir sem continuar perseguindo alguma coisa. E isso não é liberdade. É dependência disfarçada de ambição. E aqui está a ironia final. Quanto mais alguém se aproxima daquilo que chama de perfeição, mais distante se torna da própria liberdade. No instante em que alguém decide que apenas o extraordinário possui valor, toda experiência comum perde significado. Descanso perde significado. Silêncio perde significado. A existência inteira começa a girar em torno de uma única necessidade: continuar crescendo, continuar ultrapassando limites. Mas há um problema inevitável nisso. Nenhum crescimento é infinito. Eventualmente, a realidade impõe um limite. E quando alguém construiu toda a própria identidade em torno da necessidade de superar limites, esse momento se torna insuportável. Se eu não posso continuar evoluindo, quem sou eu agora? E muitos descobrem tarde demais. Nunca estavam construindo poder. Estavam lentamente construindo a própria prisão. E a prisão mais cruel nunca esteve em ser incapaz de alcançar algo. A prisão verdadeira nasce quando alguém se convence que jamais poderá parar de alcançar. Então preste atenção. Talvez ainda não tenha percebido isso, mas se existe dentro da mente uma voz, exigindo constantemente mais poder, mais conquista, mais grandeza, mais perfeição, então a liberdade já foi perdida há muito tempo. E no instante em que isso acontece, resta apenas uma única certeza. Não importa o quanto consiga conquistar daqui em diante, você nunca mais será capaz de sentir que é suficiente.